Eu vou continuar o meu estudo aqui hoje da parábola do semeador. Queria que você guardasse essa visão que eu tive, esses quadros no seu coração, para que quando você ouvir a palavra, você possa reter, segurar, agarrar a palavra. E eu comecei algum domingo, sei lá que domingo que foi, falando da parábola do semeador. E eu falei do primeiro caso que recebeu 5. Essa parábola me salvou, irmãos. Essa parábola tem me salvado a todo tempo. Eu descobri as 2 maiores parábolas que existem. A maior parábola que existe é a parábola do semeador. Eu a estudei exaustivamente durante 4 meses. E eu venho estudando essa parábola até hoje. Eu procuro ler essa parábola quase todos os dias. E procuro escrever alguma coisa da parábola do semeador, porque é a maior parábola que existe. Agora eu descobri a segunda maior parábola que existe, que é essa parábola que eu estou ensinando, que é a parábola dos talentos. Então, se nós entendermos a parábola do semeador, nós vamos ter um nível de entendimento espiritual, nós vamos ter um nível de discernimento espiritual. Se nós entendermos a parábola do semeador, nós vamos ter um nível de dons, nós vamos ter um nível de unção maravilhoso. Porque aquela parábola, ela destrava todos os tesouros do reino de Deus. Marcos 4, Mateus 13, Lucas 8, fala da parábola do semeador. Nós precisamos ler essa parábola. Eu tenho 14 mensagens dessa parábola no canal Ministro de Fogo. Se puder, você veja essa série. São 14 mensagens extraordinárias da parábola do semeador. 15 horas ensinando 5 versículos. E aí eu pensei que eu tinha esgotado o assunto, mas o Senhor ministrou no meu coração para mim continuar estudando essa parábola. E eu percebi que eu coloquei o dedão do pé na água da revelação dessa parábola. E essa parábola me levou justamente a essa daqui, que é a parábola dos 10 talentos, que é a segunda parábola mais importante, porque ela revela o que está acontecendo no reino de Deus hoje, agora. A parábola do semeador, ela destrava a nossa vida espiritual, nossa visão espiritual. Nós passamos a enxergar no espírito coisas que nós nunca enxergamos, nós passamos a viver coisas que nós nunca vivemos. E essa parábola aqui, ela destrava a nossa vida para entender o nosso chamado. Hoje eu vou falar do segundo caso, que é o esforçado. O primeiro caso que recebeu 5, o primeiro servo, ele recebeu 5 e ele é um cara diferenciado. Vamos dar um exemplo de alguém diferenciado no evangelho. Vou falar para vocês, o apóstolo Paulo era um homem diferenciado. Ele tinha de tudo. Não dá para competir com Paulo em nada. Não dá para competir com ele em absolutamente nada. Então ele é um cara fora do comum. Tem como debater com ele. Outro cara que era fora do sério, que é como se fosse 5, é Moisés. É outro homem que é impossível chegar no nível deles, porque eles eram diferenciados. Outro caso, o Abraão, que é o pai da fé. É um homem fora do sério, fora dos limites. Então são homens que recebem algo muito extraordinário, porque eles são e receberam um nível de capacidade para fazer coisas que ficam para sempre. Olha, Abraão, ele é o pai do judaísmo, do islamismo, e ele é o nosso pai na fé, o pai da fé do cristianismo. Ou seja, olha só o nível desse cara. Moisés também, ele está em todas as religiões monoteístas. Moisés é o homem que trouxe a lei. E Paulo, meus irmãos, o maior homem que já passou pela terra é esse homem chamado Paulo. Não tem nenhum homem que passou pela terra que teve tanto de Deus quanto o apóstolo Paulo. Não tem como competir com Paulo. É Jesus e Paulo. Não tem como bater de frente com o apóstolo Paulo. Um exemplo é que nós estamos lendo as coisas que Paulo escreveu e até hoje nós não estamos entendendo. E ele entendeu simples. E ele já deixou, ele disse assim: eu escrevi simples para vocês entenderem. Ele tinha uma fé tão criança, ele era tão infantil,
A tradição diz que ele era um homem baixinho, careca, narizudo, de pernas tortas, que tinha um rosto angelical, que tinha um sorriso que as pessoas, quando o olhavam, caíam no chão chorando. Para você ter um nível de infantilidade desse homem. Até a aparência dele era meio infantil. O jeito dele era infantil, a presença dele era desprezível, ou seja, ele parecia uma criança quando ele estava em algum lugar. Não era um homem, ainda que ele era fariseu, ainda que ele era poliglota, ainda que ele era advogado, que ele era filósofo, que ele era fabricante de tendas, que ele era o cara. Quando ele chegava, ele era uma criança, e todas as pessoas conseguem chegar nesse nível de ser como criança, elas recebem extraordinário de Deus. Todas as pessoas que têm uma fé de criança, uma mente de criança, um coração de criança, é óbvio que eles estão na frente dos intelectuais, dos capacitados, dos entendidos, e eles se tornam diferenciados não porque eles são muito bons, mas porque eles se tornaram muito crianças diante de Jesus. Agora nós vamos falar desse aqui, ó, o esforçado, que no caso pode ser alguns de nós. Eu me coloco nessa situação aqui, ó. Eu me sinto um esforçado. Eu não me sinto um extraordinário, mas eu me sinto um esforçado. Por quê? Porque eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu tenho limitações mentais, eu sei que eu tenho limitações intelectuais, eu sei que eu tenho limitações corporais, e eu não as aceito. Eu não as aceito. E não aceitando, não apenas com a boca, mas eu procuro me revoltar com ações diante das minhas limitações. E eu procuro quebrar as minhas limitações por meio de tudo que eu entendo que o Senhor está ministrando ao meu coração. Então eu me sinto esforçado por esse motivo, porque sou limitado, mas não conformado. Tem gente que é limitado, e é conformado com as limitações que tem. Eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, é assim mesmo, o Senhor sabe todas as coisas. Essas coisas religiosas que as pessoas têm. Esse daqui, olha lá, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, o segundo servo aqui, ele recebeu 2 talentos. 2. Olha só. O mais capacitado recebeu 5. Esse aqui recebeu 2. O mais capacitado, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Então, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Então foi da mesma maneira do primeiro. O primeiro, ele era capacitado. Ele imitou o primeiro. Veja bem, se a pessoa capacitada, que tem habilidades na nossa frente, de negócio, de prosperidade, de dinheiro, de recurso mental, de intelectualidade, de escolaridade, de estudo, de doutorado, se uma pessoa nesse nível, como o apóstolo Paulo, ele saiu imediatamente. Quando o que recebeu 5 talentos, ele não pensou assim: eu sou fera, eu sou o cara, eu posso ficar aqui de boa, que de qualquer jeito eu tenho inteligência, eu vou prosperar. Não, ele saiu imediatamente. Esse homem, o segundo, o que ele pensou? Se ele recebeu mais e saiu imediatamente, eu devo fazer igual. Eu não sou igual a ele, eu sou menos que ele, então para eu ter resultado, pelo menos eu preciso fazer igual a ele. Pelo menos. Veja, meus irmãos, que as pessoas que são diferentes, elas não estão enrolando a vida. Amanhã eu faço, deixo para amanhã. Amanhã eu oro, amanhã eu leio, amanhã eu jejuo, amanhã eu negocio, amanhã eu arrumo essa área da minha vida, amanhã eu tento fazer isso, certo? Veja, as pessoas que estão fazendo a diferença, os 2% diferenciado do planeta, existe 2% diferenciado do planeta, eles estão saindo imediatamente. Eles não estão conformados, sossegados.
Vamos pegar no mundo da riqueza, os ricos. Quantos irmãos a gente ouviu dizer assim: se um dia eu ganhar na Mega Sena eu paro de trabalhar? Esses homens que são diferenciados na riqueza, eles não pararam de trabalhar. Ao contrário, eles estão trabalhando muito mais. Eles saíram imediatamente. As pessoas que têm invenções mirabolantes, invenções que afetam a humanidade, essas pessoas que tiveram invenções assim, fora do sério, a maioria delas dormia 2 da manhã, acordava às 6 da manhã, 7 da manhã. Pessoas que dormiam pouco. Vejam, pessoas de intelectualidade supimpa, extraordinárias, que poderiam pensar assim: eu posso dormir das 7 da noite ao meio-dia, que de boa eu tenho a mente na frente de todo mundo. Essas pessoas que são extraordinárias, elas não pensam assim, elas saem imediatamente para negociar. Agora, os esforçados, eles olham para as pessoas diferenciadas e eles não se vitimizam. O que é vitimizar? Eu não tenho tudo isso que fulano tem. Também, quantas vezes eu já ouvi isso? Fulano é rico porque, lógico que é rico, olha o sobrenome dele, lógico que é rico, o pai dele deixou uma herança, lógico que é rico, fulano é assim. Ou alguém que é muito usado por Deus, é lógico, ele tem uma família estruturada, ele tem uma mãe que ora por ele tem irmãos que estão junto com ele, é lógico que ele está na minha frente espiritualmente. Eu não, são vitimistas que ficam olhando para as catástrofes da vida e não agem. As pessoas que são esforçadas, elas não olham para as pessoas que estão fazendo e pensam assim: poxa, olha o que ele fez. Não, elas procuram fazer iguais. Aleluias. Elas saem imediatamente também. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o que é sair imediatamente? É ouvir a palavra de Deus e praticar imediatamente. É receber um chamado e praticar o chamado imediatamente. É receber um sentimento espiritual e obedecê-lo imediatamente. Irmãos, quantos de nós num culto como esse, depois que acaba o culto, nós temos o sentimento de pensar assim: essa semana eu vou orar meia hora por dia, e não fazem isso. Ou seja, não saem imediatamente. Eles ouvem um toque de Deus, porque o diabo não vai falar para ninguém orar e jejuar, mas eles não obedecem. Essa semana vai ser diferente, eu vou confessar a palavra, eu vou acordar pela manhã, e eu vou fazer isso, e na segunda-feira já, eles não fazem, eles não saem imediatamente com nenhuma palavra de Deus, eles estão sendo assassinos da palavra. Esse segundo aqui, ele recebeu só 2, e ele não ficou pensando assim: por que me deu só 2 e deu 5 para ele? Ele não era vitimista. Sabe, você que fica olhando para o teu passado e ai, nossa, tanto que eu sofri, ninguém sabe o que eu sofri, ninguém sabe como é a minha vida, por isso que eu estou assim. É lógico que fulano está na minha frente, não aconteceu com ele o que aconteceu comigo. Vitimista. Nunca vai acontecer nada na sua vida enquanto você não se libertar do que supostamente aconteceu com você, porque o que vai acontecer com você é muito maior do que aconteceu. Pastor, mas você não sabe a traição. Fogo na traição. Fogo. Pastor, mas você não sabe o que eu perdi. Fogo no que você perdeu. Você não pode ser vitimista. A palavra de Deus tem muito mais do que você perdeu. A palavra que o Senhor tem para você tem muito mais do que você perdeu. Sai imediatamente, irmão. Porque o esforçado sai imediatamente, ou seja, prontidão. Foi o caso de Isaías, que viu a glória de Deus, e Deus fez um convite: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E na hora, a resposta mais rápida do mundo, a resposta mais rápida do planeta foi a de Isaías. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi a resposta mais rápida que já existiu. Ele não pensou: vou ver com Deus, eu vou ver com a minha família, eu vou ver com fulano, eu vou ver com Beltrano. Ele respondeu imediatamente: eis-me aqui, Senhor. Aleluias, irmãos.
Ele tinha certeza do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito. Tinha certeza dessas coisas. É aqui que nós estamos patinando ainda, depois de muito tempo de cristianismo, 2000 anos de cristianismo. Nós ainda não aprendemos o que é chamado, o que é vocação, o que é propósito. Porque a religião nos embaraça com coisas da vida, o mundo faz a gente olhar para as coisas lá fora, e o ego faz a gente ficar vendo defeito no outro. E quando a gente está envolvido com um ego, vendo defeito no outro, religião, querendo fazer coisas para agradar a Deus, fora da palavra, e mundo, a gente está olhando para as coisas do mundo, a gente deixa de entender o que de fato a gente precisava entender. A gente precisava entender chamado, vocação e propósito. Veja que esses 3 servos, 2 deles sabiam o chamado, a vocação e o propósito. Eles receberam o talento, e eles sabiam que eles foram chamados para receber aquele talento. Um deles não entendia o chamado, a vocação e o propósito, e enterrou o talento. 85% da igreja está enterrando o talento. E por que está enterrando o talento? 85% da igreja era para ser próspera e vão morrer na miséria. 85% da igreja era para morrer fisicamente com 85 anos e vão morrer com 65. 85% da igreja era para exercer algum dom no reino de Deus e não vão exercer. Por que 85% da igreja não vai exercer o talento? Porque não tem clareza de chamado, de vocação e de propósito. Não é falta do Espírito falar, é falta de ter uma mente simples, de entender. Sexta-feira eu ensinei aqui de uma mente simples. O que é uma mente simples? Você ouve e você obedece, é simples. Você não fica, e agora? O que eu tenho que fazer? É complicado. Isso, meu Deus, obstáculos, tribulações. Não, mente simples é uma mente que ouve, não articula, não gesticula, não argumenta, obedece. Veja esses 2 aqui, eles ouviram e saíram imediatamente, mente simples. Veja o terceiro caso. O terceiro caso ficou pensando: esse homem ele é ruim, esse homem ele é duro, esse homem, se eu perder o talento, ele vai fazer algo comigo, eu vou enterrar o talento, e quando ele voltar, eu entrego o talento para ele. Olha a mente complicada, 85% da igreja tem uma mente assim complicada, com medo, com rejeição, com orgulho, com bloqueios, e não conseguem, nem mesmo durante 40 anos de cristianismo, entrar no chamado, na vocação e no propósito. Irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é os assassinos de bebês. O chamado, ele era servo do seu Senhor. Ele sabia que ele era um servo do seu Senhor. O chamado tem a ver com sermos de Cristo. Aqui é um dos motivos das pessoas desviar da fé. Você vê, irmãos, é impossível a gente desviar. Impossível. Não tem como, irmão. Se você entende quem te chamou. Você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque você é legal. Ao contrário, você não é legal. Você está aqui porque Cristo escolheu você para estar aqui. Você não saiu do mundo porque você falou assim: nossa, minha vida está uma bagunça, eu vou sair do mundo. Não, foi Cristo que te tirou do mundo. Não é você que saiu do mundo. Ai, graças a Deus eu saí do mundo. Não, ninguém consegue sair do mundo. É alguém que tem que nos tirar do mundo. Cristo nos tirou do mundo. Você entende? Quando as pessoas falam assim: eu vou na igreja, e elas falam assim: estou frequentando a igreja. Elas não se converteram, elas não entenderam o chamado. O chamado não é a gente que se chama: a partir de hoje eu vou ser crente, a partir de hoje eu vou começar a ir na igreja, a partir de hoje eu vou começar a servir o Senhor. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É Cristo que nos chama. Isso é maravilhoso.
Você olha para pessoas, por exemplo, eu estou na igreja desde 94. Como que eu fiquei na igreja desde 94? Por que eu consegui ficar? Por que um monte veio comigo, um monte foi para o mundo de novo, nunca mais voltou? E nesse período todo de cristianismo de 94 agora a 2023, quanta gente desviou, que era velho de igreja. Eu estou aqui até hoje. Por que eu estou aqui? Porque cedo, muito cedo, eu entendi que eu estar frequentando a igreja e ser igreja não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com Ele. Ele tinha me chamado. Eu não sabia o porquê Ele tinha me chamado, eu só sabia que Ele tinha me chamado para ser salvo. Isso foi maravilhoso. Ou seja, eu não estou aqui porque eu quero, você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Cristo quis que você estivesse. O Espírito de Deus não está em você porque você buscou. Ah, sabe por que eu tenho o Espírito Santo? Porque eu busquei. Não, você não buscou o Espírito que buscou você. Ah, eu decidi ser a casa de Deus. Não, você não decidiu ser a casa de Deus, não. Quem decidiu que você seria a casa de Deus foi o próprio Espírito de Deus. Isso é tremendo, porque isso eu olho, eu penso 8,5 bilhões de pessoas, Deus escolheu eu. Extraordinário, maravilhoso. Tantas multidões de pessoas melhor que eu fui escolhido para ser salvo. O Criador do céu e da terra, que disse haja luz, falou o meu nome, falou o seu nome, e você por algum motivo escutou a voz do bom pastor, porque somente a ovelha escuta a voz do pastor. Você conseguiu ouvir por algum motivo, que só na eternidade vai ser revelado esse motivo. Só na eternidade nós vamos saber o porquê que no meio de tanta gente a gente foi e se lançou no Senhor. Nós não sabemos explicar hoje, mas graças a Deus eu disse: eis-me aqui, Senhor. Você disse: eis-me aqui, Senhor. Isso faz toda a diferença, irmão. Aqui no chamado, ele sabia que ele era o servo daquele Senhor. Ele não era servo de outro, ele era servo daquele Senhor. Uau! Vocação. Ele recebeu 2 talentos e sua missão era multiplicar. Primeiro é o chamado. Venham aqui vocês 3. Chamado, vocação. Recebam segundo a capacidade de vocês e multipliquem. Tem gente que quer passar, né, os estágios da vida errado. Eles querem aqui, na vocação, sem entender o chamado, que o chamado é Cristo nos chamando para ser igreja, para ser filho, para ser discípulo, para ser servo. Sem esse primeiro aqui, o segundo, irmão, não significa nada. Nós vamos enterrar nossos talentos se a gente não entender esse primeiro. Mas tem gente que não chegou aqui no segundo, ou talvez nunca vai chegar, porque são os 85% da igreja que está dormindo e não vão acordar. 2% da igreja estão sendo os que estão trabalhando, 13% esses esforçados, que estão descobrindo o chamado, estão lutando para isso. A vocação, ele recebeu 2 talentos. Qual que é a vocação? Ele recebeu 2 capacidades, ele recebeu 2 tesouros, e sua missão era multiplicar os tesouros. Então ficou claro para esse rapaz aqui, e para o primeiro, que o Senhor estava dando na mão deles tesouros. No caso do primeiro deu 5, nesse aqui deu 2, e o terceiro deu 1, e a missão era multiplicar. O terceiro não entendeu a vocação, ele não entendeu essa palavra multiplicar. Ele até pegou o talento, ele entendeu o talento, que valia muito, mas ele não entendeu que a missão era multiplicar. Glória a Deus, irmãos. Vai ficar simples para nós. Sabe qual que é a nossa missão de vida? Multiplicar aquilo que Deus deu para nós.
Glória a Deus. As pessoas falam assim: pastor, o que eu tenho que fazer na igreja? Não é na igreja, não é no templo, aqui no prédio, é na vida. É na vida. Você recebeu uma missão de vida, não uma missão de prédio. Tem gente que acha que a missão da vida é aqui no prédio. Não é o prédio, é a vida. Você recebeu uma missão de vida. Qual missão de vida você recebeu? Deus te deu algum talento aí, alguma capacitação, e você precisa pegar essa capacitação que Deus te deu, e você precisa ligar capacitação de talento à multiplicação. Você precisa pegar o que Deus deu para você, você precisa pegar a semente e fazer essa semente frutificar. Você precisa pegar uma semente, plantar essa semente, regar essa semente precisa crescer, e ela vai dar fruto, e esse fruto vai ser multiplicador. Nenhum fruto é na mesma proporção da semeadura. Se planta uma semente, e aí nasce um pé de milho, com 2 espigas de milho. Cada espiga tem 500 sementes. Então uma semente dá 1000 sementes. Então Deus deu duas sementes de milho para esse cara, para vocês entenderem a analogia, e ele simplesmente plantou para multiplicar, para frutificar. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Multiplicação, frutos. Toda vara em mim que não produz, eu corto. O terceiro exemplo aqui, ele foi cortado porque ele não deu fruto. O terceiro servo que enterrou. Bom, irmãos, fica claro que nossa vocação é multiplicar. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: a tua vocação é multiplicar. Fala assim: a tua vocação, irmão, é multiplicar os talentos que Deus deu para você. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus por isso. O Espírito Santo está queimando meu coração, irmãos. Que essa palavra vai dar fruto. O propósito. Bom, chamado, vocação, propósito. Tem um estudo meu no canal, explicando esses 3, 1 hora explicando chamado, vocação e propósito. Você não conseguiu entender direito ainda. Chamado, vocação e propósito, no canal da igreja. Ministro de Fogo, eu acho, está no Ministro de Fogo. Você vai aprender ali assim, pelo grego, pelas línguas originais, sentido isso aqui. O propósito: ao sair imediatamente, os planos para multiplicar começaram a aparecer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vocação tem a ver com aquilo que a gente recebe. Propósito tem a ver com planos que aparecem. Propósitos e planos têm o mesmo sentido. Então nós não temos sonhos. Nenhum crente tem sonhos. Nós temos propósitos. E é muito fácil entender o que é propósito. Pega a palavra propósito e coloca planos no lugar. São planos. Ao sair imediatamente, os planos para multiplicar começaram a aparecer. Pastor, eu não sei o que fazer. Por que você não sabe o que fazer? Porque você recebeu o talento e você não saiu. Quando você não sai, o plano não vem. Gente, é um negócio da velhinha do guarda-chuva. Ela veio com o guarda-chuva. Ah, agora eu senti o que eu tenho que fazer. Não, não é sentir para fazer, é fazer para sentir.
Gente, eu vou explicar para vocês como funciona o reino de Deus, porque tem gente que nunca vai conseguir entender mesmo eu explicando, mas eu vou explicar. O reino de Deus não é assim, ó. Deus vem, coloca todas as informações em você, e aí você fala assim: nossa, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Não. O Senhor fala assim: toma esse talento e começa a andar. Você começa a dar passos, você começa a olhar para os lados, de repente o Senhor começa a clarear para você e começa a aparecer planos para você multiplicar, porque você saiu, você começou. As coisas de Deus só vão fluir na sua vida quando você começar. Comece, irmãos. Sabe por que tem gente que tem desejo de abrir alguma coisa e não abre? Porque está esperando dinheiro, ele está esperando um lugar para alugar, ele está esperando pessoas para apoiar ele, ele está esperando um anjo falar com ele, quando ele deveria fazer o seguinte: ele deveria sair e ir sem direção nenhuma, pela fé, e os planos iam começar a aparecer, porque o plano de Deus para a nossa vida é multiplicar. Multiplicar. Oh, glória a Deus. Olha o que o Espírito Santo está falando para nós. Nós não temos que esperar o dinheiro, nós não temos que esperar saber tudo, nós não temos que esperar ter sentimentos, nós precisamos começar. Quando você começa, você dá o primeiro passo, o Senhor coloca na sua mente, no seu coração, no seu caminho, coisas que Ele não ia colocar se você não tivesse começado. Irmãos, um dos nomes de Jesus é caminho. Para que serve um caminho? Para andar. Enquanto você não anda, você não recebe. Não adianta você estar no caminho parado, você precisa andar no caminho. Conforme você anda no caminho, o caminho vai se revelando para você, o caminho vai se mostrando para você, os planos começam a aparecer na sua vida. Não para quê? Para você se exibir? Não, para você multiplicar o talento que Deus deu para você. Aleluias, aleluias. As maiores coisas que eu fiz na vida, eu comecei. Eu trabalhava numa loja de pneus, não sei quantos anos, infeliz. Tudo que eu queria fazer ali, ele deixava eu fazer. O homem, ele gostava muito de mim e confiava a senha do banco nas minhas mãos, confiava tudo, até a chave de casa nas minhas mãos. Ele passou a confiar em mim o dia que ele falou assim para mim: se ligar para mim, fala que eu não estou. Eu disse assim: não, você está aqui, eu vou falar que você está. Não, mas eu sou teu patrão e eu quero que você fale que eu não estou. Eu falei: bom, você não é o meu Deus e o meu Deus está mandando falar que você está. Ó, já estou te falando, hein, vai ter consequências. Fulano está aí? Tá. Irmãos, eu ganhei ele assim, porque ele pensou assim: se esse cara, ele é fiel a Deus, para não contar uma mentira, eu posso dar dinheiro na mão desse cara aí que ele nunca vai me roubar. Só que eu sabia o que Deus tinha para mim. Deus tinha obra para mim. E eu não precisava de ninguém, eu só precisava começar. Eu saí de lá, sem nada, sem ninguém, sem igreja, sem pessoas para apoiar, sem irmãos, sem nada. Onde eu estou hoje, para a honra e glória do Senhor? Vamos comprar o terreno aqui, 4 mil de aluguel? Vamos comprar, mas que jeito? Vamos lá ver se o cara aceita 3 cheques, 30, 60, 90, de 10 mil cada um. Vamos. Eu não orei: Senhor, me dá os 10 mil primeiro, para depois eu ir lá comprar. Não, vamos pôr a planta do pé. Vamos exercitar Josué 1:3, onde você colocar a planta do pé, eu vou te dar. Olha, era impossível eu editar um livro. O dia que eu coloquei a planta do pé, eu fiz uma reunião com os empresários aqui, e eu vinha para cá, para a igreja, eu falei: vou fazer uma reunião com o empresário, vou pedir um dinheiro para eles me ajudar a patrocinar essa obra. O Espírito Santo falou assim para mim no caminho: você tem um coração, né? Você quer dar o livro, você quer regaçar. Eu quero, Senhor. Eu vou levantar uma pessoa vai te dar. Eu fiquei: quem que vai me dar? E eu falei da visão de Maria, de Jesus, que as mulheres ajudavam Jesus e tal, aquela coisa. E
E o Espírito Santo tinha me falado que alguém ia me dar. Se é hoje, na ousadia que eu estou, eu ia falar assim: ó, irmãos, eu estava vindo para cá e o Espírito Santo falou que alguém aqui vai me dar o livro. Se fosse hoje eu falaria. Naquele tempo eu ainda estava acanhado com as coisas do Espírito na minha vida, que eu não estava entendendo as coisas, eu travei e fiquei com medo. E no fim da reunião, o irmão falou: senti de te dar o livro. Se eu tivesse até hoje assim, o que eu faço, hein? O que eu faço? Preciso ter 10 mil para editar um livro? Na hora que eu tiver eu faço? Não, começa. Você está ouvindo a palavra de Deus? Não assassina a palavra de Deus não, começa. Olha só, o plano vem, você começa, o negócio vai, o plano aparece, pessoas aparecem, sementes aparecem, oportunidades aparecem, recursos aparecem, dinheiro aparece, o que tiver que aparecer aparece, porque você foi chamado pelo Senhor, você recebeu do Senhor, você saiu imediatamente, você obedeceu a palavra do Senhor, o Senhor vai te honrar. Vou repetir a frase: não tem como dar errado, já deu certo. Ele não era super capacitado, mas supria pelo esforço. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você sabe o que é suprir pelo esforço? É você não ser tão talentoso, é você não ser o melhor. Você não é o melhor. Não, você não é. Mas você supre pelo esforço. Você não é o melhor profissional que existe. Tem profissionais muito melhores que você, mas ninguém se compara a isso aqui com você, ó. Você é esforçado. Aleluias. Glória a Deus. Sabe o que no meio evangélico, o que os pastores fazem a gente crer? Que tem uns que são especiais, então eles veem anjos, eles veem Deus, eles veem o trono, aí eles falam assim: ó, eu fui comissionado a uma grande obra, e eles colocam o resto tudo lá para baixo. Sabe o que eu descobri? Que não tem ninguém especial. Ninguém é especial. Deus responde a nossa fé, só. Se você tem fé, Deus responde você. Você tem esperança, você espera. Esperança é espera. Mas se você tem fé, se você anda com o guarda-chuva, se você coloca o pé, se você começa, se você age sem nada, Deus responde a tua ação. Simples, não tem ninguém especial. Tem os que são esforçados no espírito. Olha Josué. Josué é o caso do cara esforçado, ele era pupilo de Moisés. Ele não chegava aos pés de Moisés, mas Moisés não conseguiu conquistar a terra, ele conseguiu. E quando a gente lê Josué do 1 ao 9, nós vemos por 3 vezes, qual palavra que a gente vê? Esforço, esforça-te, 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 esforça-te. Agora, negociar, olha lá, ergazomai no grego, nessa parábola do Mateus 25, a palavra no grego é essa daqui, ó, ergazomai, significa trabalhar. Glória a Deus. Olha o que significa: labutar, executar. Você recebe algo de Deus, e o que eu tenho que fazer com aquilo que Deus me deu? Trabalho, labutar, executar. Eu preciso executar, eu preciso empenhar. Então, todo mundo que está aí parado, de braço cruzado, esperando Deus dar, eu tenho uma notícia para você: Deus não vai dar, Ele já deu. Já deu, irmão, Deus já deu. Deus já te deu. O que você tem que fazer? Trabalhar, labutar,
e empenhar naquilo que Deus deu para você. Deus já deu, está dentro de você, está dentro de mim. Tudo que você pedir para Deus, Deus me dá isso. Se Ele te responder, Ele vai dizer: eu já te dei, está dentro de você, é uma semente. Não aborta, não mata essa criança que eu dei para você, gera ela, faz dela se tornar um Isaac na sua vida, faz se tornar um Samuel, faz se tornar um João Batista, faz se tornar um Jesus, faz se tornar uma árvore que produz fruto. O que é esforço? Olha aí, o Espírito Santo, nossa. O que é esforço? Colocar força na sua própria força. Aqui, é colocar mais força na sua força. Aleluias, glória a Deus, irmãos. Eu estava aqui um dia orando de madrugada e olha a pergunta que me veio na cabeça. Eu acho que eu não tenho poder de criar essas perguntas, mas me veio a pergunta assim, ó: por que um monte de lugar a gente vê Jesus dormindo? E eu fiz essa pergunta assim: por que será que tem um monte de passagem que Jesus está dormindo, e dormindo pesado, até em meio de tempestade Jesus está dormindo? E me respondeu assim: porque ele se esforçava. Ele era um cara esforçado. Ele dormia porque ele esgotava. Ele ia até o limite. Aí depois ele falava assim: vou me retirar para orar. Orava a noite inteira. E aí você vê um monte de momento ele dormindo, porque tanto esforço que ele produzia naquilo que Deus tinha dado para ele. Então, não é esforço, gente, isso aqui que é religião, não é esforço para receber algo. Não, eu não me esforço para receber. Aí é religião. Mas se esforçar no que já recebeu. Aleluias. No talento dado pelo Senhor. O Senhor já deu. Eu me esforço naquilo que o Senhor deu. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Eu preciso ler isso aqui de novo, irmão, porque isso aqui, a religião é uma desgraça. É a única palavra que eu acho para religião. Porque a religião é a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente. E muitos por cento da igreja está envolvida na religião ainda. E a religião é isso aqui, eu tenho que me esforçar para receber. É muito sério isso aqui. E é burrice, porque a religião é burra. Todo mundo que é religioso é burro, não abre a mente para nada. Mas então não é esforçar para receber algo, mas é se esforçar no que já recebeu. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Meu Deus, você já recebeu e você vai se esforçar naquilo que você recebeu. Isso é graça. Colocar força na vocação para executar os planos. Coloca força, irmão. Energia. Quando você lê lá Josué 1, do 1 ao 9, o manual da vitória fala assim: tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? É pôr energia no negócio. É energizar a tua vida. Você quer prosperar, porque o teu chamado é de prosperidade? Aqui, coloca força na tua vocação, para você executar. Fica o dia inteiro pedindo para Deus mandar alguma coisa. Levanta, pega o princípio do começar, começa a andar, começa a fazer, começa a se esforçar. E o que acontece? Você está colocando força para executar o plano. Deus vai te dar coisas que, se você estiver só orando, Ele não ia te dar. Você tem que colocar toda a energia na vocação. Toda a energia na vocação e na realização dos propósitos. Você pode dar um glória a Deus por isso aqui, Irmãos, tem pessoas que querem ser motivadas pelas outras. Tem pessoas que querem que os outros acreditem nos propósitos que elas têm. E elas não têm energia nenhuma para fazer nada. Mas nós precisamos colocar toda a nossa energia de vida, tudo que nós temos, na vocação, na realização dos propósitos. Nós precisamos pôr concentrar tudo. Você pôr tua vida,
Foi o que Deus falou para Josué: tenha bom ânimo. Coloca, bom ânimo coloca toda a tua vida nisso. Você quer prosperar? Que o Senhor tem isso para você? Coloca toda a tua vida nisso. Você quer ser usado por Deus? Coloca toda a tua vida nisso. Você quer passar em algum concurso? Coloca toda a tua vida nisso. Se a vocação é essa. Tem gente que está gastando a energia com gente errada, com coisas erradas. E está dizendo assim: mas Deus não faz, pastor. Não é que Deus não faz. Não tem esforço no chamado, propósito, vocação. Olha só, que eu queria acabar aqui. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Aprendi esses tempos. Energia espiritual, emocional e física naquilo que você foi chamado para realizar na vida. Energia espiritual, que é a mais importante. Nós somos um espírito. Emocional, gente, tá tudo destruído no emocional, não tem energia nenhuma. E gente que o corpo não tem também energia nenhuma para cumprir a vontade de Deus. Então tem 3 energias para a gente usar: a espiritual, a emocional e a física. Ontem eu estava aqui orando e me veio aquela passagem que nos últimos dias o sol ia se tornar em trevas e a lua em sangue. E eu falei assim: quando será que isso vai acontecer? Na grande tribulação. E o Senhor me disse assim: já está acontecendo. Como que está acontecendo, sendo que eu nunca vi? O sol já está escurecido. Pessoas em pleno dia estão nas trevas. Pleno dia, luz do sol, o dia para viver, para romper, para fazer, para estourar, para arrebentar. Pessoas estão presas nas trevas, elas não sabem o que fazer, elas não produzem, elas estão passando os anos de vida delas, elas não têm nada, porque elas estão vivendo numas trevas. O sol está a trevas para elas, e durante a noite se tornou sangue, sofrimento, as noites de sofrimento. Porque energia espiritual, emocional e física não existe. Bom, as pessoas não estão nem aí com isso aqui, ó. Se você não está nem aí com essa energia espiritual, tua energia emocional, que é tua alma, deve estar uma bagunça, um regaço. E aí o teu físico também deve estar só a rabiola. Por quê? Não cuida do espírito, da alma e do corpo. Não, pastor, você que não cuida. Você não vai no médico. Eu vou no médico toda semana. Eu cuido do meu corpo. Mentira. Você cuida das tuas doenças. Porque saúde você não tem mais. E agora você tem que cuidar das doenças. Você tem que tomar remédio, porque se não tomar, você morre. Ou você fica muito ruim. Não é saúde. Você está controlando doenças. Eu estou falando de ter saúde. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos dá saúde. Nenhuma pessoa, irmãos, vai viver o extraordinário doente fisicamente. Não tem como. Eu já tive depressão. Eu vinha pregar, ficava 15 minutos aqui, bugava a minha cabeça. Porque o emocional estava destruído. O Senhor tem cura para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Espírito Santo. Para concluir, ó, vou ler Josué aqui, ó. Que eu gosto de falar isso mais uma vez para você. Todo dia, levanta. Josué 1, do 1 ao 9. Todo dia. Primeira coisa que você faz. Josué 1, do 1 ao 9. Se você não está fazendo isso ainda, faz. Todo dia. Todo dia. O manual da vitória está aqui. Eu vou estudar o livro de Josué inteirinho. Mas o capítulo 1, meu Deus, olha o que é esforço no hebraico. Olha só, esforça-te, Josué 1,6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Primeira informação, esforça-te, coloca energia no negócio. Tem que pôr esforço e energia na nossa vida. Olha aqui no 7.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, de novo, esforço e energia junto, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o terceiro aqui. Não tu mandei eu? Aleluias. Esforça-te. Tem bom ânimo, de novo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Nossa, irmão, para que a gente precisa de autoajuda? Me fala, para que a gente precisa? A gente não precisa, irmão. Você precisa treinar a tua mente para fazer isso aqui ser maior do que a receita do médico. Você precisa treinar a sua mente para isso aqui ter mais altura do que a voz de qualquer pessoa na terra. Você precisa treinar a tua mente para olhar para a palavra e não fazer a religião fazer ser sem sentido. Deus está falando para a gente. Vai, põe energia, põe força, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. 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 Você pode colocar a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. Olha o que é esforço no hebraico. Só para, meu Deus, isso aqui é muito doido. Eu estou muito animado com Cristo. Por isso aqui, ó. Ser forte, prevalecer, ficar seguro, ser firme. Uau! Deus está dizendo: seja forte, prevaleça, fique seguro, seja firme, torne-se rígido. É tudo o que significa se tornar rígido, se tornar muito rígido. Ai, moleza, não, rígido. Se tornar um toco, ser forte. Aleluia, irmão. Tornar-se duro. Ai, pastor, eu estou desanimado. Ai, pastor, torne-se duro, torne-se forte. Encare os gigantes. Larga a mão de ser vitimista. Larga a mão de ficar olhando para o passado. Esforça-te, tem bom ânimo. Olha aí o que é ser forte no hebraico. Esforço no hebraico, ser forte, prevalecer. Deus está falando para Josué. Agora aí vem alguém e fala uma palavra para você, você chora. Ah, fogo. Deus não pode te dar muito, que você não vai aguentar o tranco. Quando alguém falar mal de você, você vai ficar moado. Quando alguém contra você, você vai ficar moado de novo. Eu já fui assim, bem no comecinho da obra, ficava moadinho, que eu queria que todo mundo me aceitasse, bonitinho. Fogo, irmão, quem não me aceita, que mau gosto que tem, é fogo nessas pessoas. Eu quero que Cristo me aceite, eu quero fazer a vontade de Cristo, exibir força. Oh, glórias. Josué encarar gigantes de 5 metros de altura, nações de gigantes. Já imaginou 60 mil gigantes de 5 metros de altura, do tamanho dessa igreja, contra o exército de Israel? E Deus está falando assim para Josué: você quer vencer? Quero. Exiba a força. Não era um comentário em algum vídeo que a gente faz, ficou ruim, porque eu coloquei uma frase lá, falaram mal de mim. Não tem nada a ver com isso. Ah, porque minha mulher foi contra mim. Fogo. 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 Convence a tua mulher pela força que você tem. Oh, glória a Deus. Irmão, nós estamos vivendo uma geração de homens que são bananas, homens que não aguentam mais nada. Irmãos, Josué encarar cidades fortificadas. Como que eu vou vencer, Senhor? Exiba a força, Josué.
Glória a Deus por isso. Oh, Espírito Santo. Será que vai ser hoje que você vai deixar de ser um gatinho para se tornar um leão? Vai deixar de ser um pardal para se tornar uma águia? É hoje, é agora, é agora, é agora, é agora. É agora que você vai se tornar uma águia, é agora, é agora. É agora. Tem que ser imediatamente. Ah, mas as mulheres é um vaso mais frágil. Fala isso para Maria com 13 anos. Foi acusada de traição. Uma menina de 13 anos. Fala para José, que foi zombado naquele tempo, chamado de corno por todo mundo. Porque olha a história, o Espírito Santo me engravidou. Olha a história. Fala para Maria que ela era um vaso frágil, para você ver. Que força é essa? Que mulher é essa? Que mulher é essa que carregou Jesus? Oh Marias que carregam Jesus. Reputação. Ai, a minha reputação. Fala com Maria de reputação. Fala com José de reputação para você ver. Ah, mas falaram mal de mim. Fala de reputação para esses dois, para esse casal. Que é isso, irmão? Isso é ser macho, isso é ser mulher. Ai, vaso frágil. Fala com Maria para você ver. Essa Maria tem força trilionária, muito mais do que homem. Reputação. Lá na lama, uma santa mulher de Deus acusada de traição, porque ela carregava Jesus. Agora você nem a Bíblia carrega debaixo do braço, que você tem vergonha do que os outros vão falar para você. Você nem consegue abrir tua boca, você não compartilha um vídeo da igreja, que você tem vergonha de colocar o teu vídeo lá na tua rede social e os outros falar que você serve a Deus. Você coloca meme, você coloca bagunça, você coloca besteira, mas a palavra de Deus você não coloca, porque você tem vergonha. Aí você vem para a igreja e pede coisa grande, e tem vergonhinha de exaltar o nome do Senhor.